Mateus, capítulo 14. Aleluia! Glória! Amém? Mateus 14, versículo 22, um texto, um evento muito conhecido por nós, mas eu creio que Deus quer falar através desse texto com a sua igreja. Diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 29. Então Jesus lhe respondeu, 28. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ter ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começaram a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Amém? Sente glorificando ao Senhor que estão em pé. Glória a Deus! Nós estamos diante de um texto muito conhecido. Quem não é de igreja, quem é que não lembra que Pedro andou sobre as águas? Só que entenda uma coisa: todos aqueles que têm um testemunho com Jesus, o processo não foi fácil. Bom é contar o testemunho, difícil é continuar andando sobre as águas quando o vento vem e bate forte. A palavra do Senhor diz que então está ali os discípulos e Jesus. Só que entendam uma coisa, meus irmãos: Jesus, quando ele lança a palavra, ele se encarrega do cumprimento da palavra. Só que muitas vezes nós vamos pensar que ele não está com a gente. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que ele ficou com a multidão, despedindo a multidão, e ele deu uma ordem: vá para o outro lado. Aliás, a palavra do Senhor diz que ele insistiu, e assim os discípulos entraram no barco. Só que no momento em chegar do outro lado, existe um mar, e a palavra do Senhor diz que aquele mar estava revolto, e que os seus discípulos estavam assustados. Então sempre Pedro vê uma pessoa vindo ali sobre as águas. Imagine o que é uma pessoa está andando sobre as águas. E Pedro, ele pensa que é uma assombração, e Jesus diz: não, Pedro, sou eu. Só que Pedro sempre é Pedro, e Pedro é ousado. Olha aí! Só que eu amo a ousadia de Pedro, porque a ousadia de Pedro fez Pedro viver uma das experiências maravilhosas com Deus, aonde ninguém mais fez, que foi andar sobre as águas. Jesus! E Pedro diz: ah, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo ao teu encontro. E aqui já me chama a atenção que Pedro sabia que se fosse mesmo Jesus, ele tinha o poder de fazer com que ele andasse sobre as águas. Pedro, ele não duvidava do poder de Jesus. Muitas pessoas ficam lá, mas Pedro não precisava de confirmação. Gente, o mundo tão enganador. Imagine no tempo de hoje, que às vezes o inimigo, ele vem disfarçado de Jesus, ele vem disfarçado de porta aberta, ele vem disfarçado de relacionamento, ele vem disfarçado de amizade. É assim mesmo. Imagina aquele tempo, Pedro, ele falou: não, meu Deus, o que é isso andando sobre as águas? E ele pediu confirmação, ele queria ter certeza se era Jesus. Se hoje a gente tivesse a ousadia
dia da confirmação, a gente não estava passando por tanto sofrimento, por tanta adversidade, não estava tomando tanto na cara, quebrando a cara. Aí Jesus diz, vem. E a palavra do Senhor diz que Pedro, então, vai. Mas quando ele está indo ao encontro de Jesus, ele sentiu o vento forte. E é nesse momento que eu e você começamos a duvidar de quem está do nosso lado. Nós começamos a duvidar daquele que disse, passa para o outro lado. A gente começa a pensar, ele disse que faria, mas ele não fez, porque o mar está revolto. Daqui a pouco esse barco, que não é de hoje, aqueles barcos elaborados, era só um barquinho, vai virar e acabou tudo. Só que interessante é que Pedro, pelo menos no barco, estava seguro porque ele estava com outros discípulos. Só que ele é ousado. Pedro, ele não se conforma com a situação e ele diz, deixa eu ir. O que acontece é que a gente está conformado com quem está no barco. A gente está conformado com quem está dentro de casa. A gente está conformado em quem pode nos ajudar. E a gente esquece que é Jesus que faz tudo. É Ele que faz andar sobre as águas. É Ele que abre a porta. É Ele que cura da enfermidade. Não é porque Pedro está no barco fazendo a mesma coisa que eu e você tem que se conformar e viver as mesmas coisas. Pedro viveu uma experiência que nenhum outro discípulo viveu, que era andar sobre as águas. Quem quer viver experiência, quem quer ter o que muito não tem, tem que ter coragem de sair do barco, de abandonar a zona de conforto e dizer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou querendo sair do barco. Aleluia! Meu Deus, aleluia! Glória! Aí a palavra do Senhor diz que Pedro anda, sai e sente o vento. E eu paro para pensar que aquele barco barco pequeno, o mar revolto. Imagine se as roupas de Pedro não estavam molhadas, com certeza. Com certeza estava molhado. E quando a gente está no calorzinho, todo coberto, o vento passa e a gente está passando o vento, mas eu estou aqui agasalhado. Só que Pedro, ele estava molhado, provavelmente. E quando nós estamos molhados, qualquer vento parece que é uma geleira. Qualquer vento bate na gente pior. E é assim que nós nos encontramos no momento da adversidade. São tantas coisas para molhar nossa veste. São tanta coisa vindo contra, que a gente fica até com falta de fé, fica triste, fica abatido. E aquele vento que era um vento fraco, passageiro, começa a fazer tão forte dentro da gente. O vento que era fraco para alguns, para você vai se tornar um dos piores ventos. Só que eu quero te dizer uma coisa: independente do vento, você precisa lembrar de quem te deu a palavra. Ele tem poder também com o vento. Aleluia! Glória! E nisso eu já me lembro de, em João 4, falar a respeito da história de um oficial do rei, que ele vai até Jesus e ele diz: Jesus, desce comigo para salvar o meu filho. Aí Jesus, ele olha para ele e diz: se vocês não verem sinais, vocês não vão crer. E ele começa a dizer: Senhor, vem comigo que meu filho está enfermo. Aí Jesus, ele libera a palavra e diz: pode ir, porque o seu filho está curado. A palavra do Senhor vai dizer que aquele homem creu tanto naquela palavra que ele voltou para a sua casa. Só que no meio do caminho, as pessoas vieram ao encontro e disse: o seu filho está curado. Sabe o que eu entendo com isso? Para o Senhor fazer, nós precisamos nos movimentar. Para o Senhor fazer, a gente precisa estar em movimento. Pedro estava em movimento e viveu o extraordinário de Deus. Aquele homem, ele estava em movimento e teve a cura do seu filho. Sabe o que acontece? Muitas pessoas estão aqui, mas o problema está em casa. A enfermidade, a luta, a fome, o filho, a filha, está todo mundo em casa. Talvez você veio para aqui e disse: eu vou para lá para não ficar dentro de casa.
Ele simplesmente foi. Talvez você fique pensando, eu queria que alguém fosse lá em casa, meu irmão. Não precisa ninguém ir na sua casa, quando o dono da palavra já liberou o decreto na sua casa. Aleluia! É forte. Eu precisava vir hoje no culto. Eu precisava vir. E aí, aquele homem vai para a sua casa e o milagre acontece. Mas o interessante é que ele perguntou aos servos qual foi o horário que aquele foi curado. E aqueles homens falaram o horário. E ele disse, esse foi o horário que o Senhor liberou a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Senhor curar, quando o Senhor libertar, quando o Senhor salvar, quando o Senhor tirar do tráfico, quando o Senhor abrir a porta, lembra da onde veio a palavra. Lembra de quem deu a palavra. Não vira o rosto não. Não deixa de vir não. Sabe por quê? Porque Deus ama os gratos de coração. O ingrato até recebe uma vez, porque o Senhor vai ver. Eu dei, vamos ver o que ele vai fazer com a bênção. Mas aquele que é grato, o Senhor dá uma vez. E ele diz, espera aí, você foi tão grato que eu vou dobrar a bênção. Pastora, me prove na Bíblia. Ana orou por um filho. Ela foi grata ao Senhor. Ela devolveu o menino. Deus disse, ei, não vai parar nenhum não. Eu vou dar mais um. Porque ela agora estava com a glória dobrada do Senhor. Deus não quer te abençoar no básico, mas Ele quer multiplicar a bênção. E que depende de quem, pastora? De mim, de você. Aleluia! Depende da gratidão ao nosso coração. Aí voltando para Pedro. Tá forte, viu, Salvador? Voltando para Pedro, a palavra do Senhor diz que então ele afunda. E quando ele afundou, ele clamou aquele que deu a ordem para ele sair do barco. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus te mandar, e se por um acaso no meio do caminho você afundar, eu quero te dizer que tem um que liberou a palavra, que ele também garante pegar na tua mão. Ele também garante de tirar você do fundo, você colocar novamente em pé. Qual é o problema, pastora? Porque a gente se acostumou ele deu a palavra, mas veio um vento só, eu vou procurar uma amiga. Olha aí. Ele deu a palavra, veio um vento, eu vou procurar fulano e ciclano, porque tem para me ajudar. Veio um vento, ai meu Deus, e agora? E os ventos faz parte da nossa vida. Não ache que não vai ter vento não, que você querendo e eu não. O vento vai ser necessário para provar e mostrar onde está a nossa confiança. Jesus. Só que o engraçado é que quando Pedro afundou, ele não gritou aos discípulos, ó Mateus. Ele não gritou, Tiago, meu irmão, não. Ele gritou para aquele que podia tirar ele do fundo do mar, se ele descesse, que era Jesus. A quem você está clamando? Com quem você está falando? Aonde está a sua confiança? Salmo 56, versículo 3 vai dizer assim: então, quando o medo me atacar, eu confiarei em ti. Eu entendo que o medo vai atacar a minha, a sua vida. O medo vai atacar diversas vezes. A questão é, quando você estiver com medo, a sua confiança continuará no Senhor. Olha aí. Porque não é sobre Pedro ter afundado. A palavra diz que Jesus imediatamente ele estendeu a mão. O problema é que a gente quer que o Senhor estenda a mão, mas a gente não quer pedir. Porque a situação em casa, e esse homem tem que tomar jeito, o filho tem que tomar jeito. Meu irmão, não lute com as armas carnais. Você não está entendendo o poder do clamor que você tem.
Meu Deus. Aleluia. Você não está entendendo que você pode chamar, você pode clamar. Engraçado que Jesus imediatamente estendeu a mão. Jesus não é aquela pessoa que você vem contar algo que deu errado e ela diz, está vendo? Bem feito. Jesus, ele primeiro resolve o problema para depois ele te perguntar. A Bíblia fala que ele estendeu as mãos e depois ele disse, homem de pouca fé. Jesus, ele resolve o problema para depois ele nos corrigir, para não ter mais o problema. Por quê? Porque ele diz homem de pouca fé, porque a duvidade dele estava dizendo, Pedro, você estava indo tão bem que você duvidou e afundou. Olha aí, raiz. Entendeu uma coisa? Muitas pessoas primeiro vão fazer chacota, vão até ajudar, mas primeiro vai humilhar. Vai até ajudar, mas vai primeiro falar mal. Vai até ajudar, mas você está pedindo no WhatsApp a pessoa, na conversa, a pessoa já está aberta em outra conversa, falando com outra pessoa, fulana, tá vendo o que eu disse? Eu vou ajudar, não é porque tem que ajudar, mas tá vendo que eu disse que não ia dar certo? É assim mesmo. Ela vai ajudar. Ah, pastora, não ajuda não. Vai! Vai prestar o cartão. Vai te prestar o dinheiro. Vai ajudar nas coisas de casa, mas a aba do WhatsApp está aberta em outras conversas. Porque as pessoas dizem, não tem ninguém para te ajudar. Tem sim. Só que Jesus é o que ajuda e fica entre você e ele. Glória. As pessoas são que ajudam e jogam na cara antes de fazer, depois que faz. E se você não fizer, não andar na linha, pisar um pouquinho, todo mundo vai ficar sabendo do problema, da ajuda e que ainda voltou o problema. Aí a Bíblia fala que Pedro, ele está ali. Está acontecendo tudo aquilo, aquele cenário. E os discípulos estavam onde? No barco. Porque não é porque você saiu que tem gente que vai sair. Tem uns que vão ficar acomodados no barco mesmo. Tem um que vai ver você indo para ver se vai dar certo. Se der certo, a gente vai também. Se não der, não é com a gente. Só que a questão é que o medo, ele nos paralisa. O medo faz duvidar daquele que mandou a palavra. Pedro já tinha visto os milagres de Jesus. Mas o medo do vento fez ele, por um momento, duvidar e afundar. O que é isso, pastora? Muitos aqui já viram o milagre de Deus. Muitos daqui já teve a provisão de Deus. Muitos daqui, Deus já fez coisas tremendas. Mas tem um problema que vem na hora errada. E que a gente começa a fazer daquilo pequeno muito grande. Só que entenda uma coisa, quando Deus ele tem propósito, até o problema servirá de testemunho. Por quê, pastora? Porque diz que está tendo lá Pedro e Jesus lá. Eles dois estão fazendo, ele afunda, Jesus pega e volta para o barco. O engraçado é que os discípulos estavam no barco, o mar ainda estava revolto e Jesus ele estava preocupado em salvar Pedro. Porque a palavra diz que quando eles entram no barco, é que se acalma. Entenda uma coisa, Jesus, ele sabe o problema que está na sua casa. Jesus sabe que a enfermidade bateu. Jesus sabe que o alimento teve escassez. Jesus sabe que você foi humilhada. Jesus sabe de tudo. Mas ele está dizendo, deixa primeiro eu salvar você, que depois eu resolvo o que está lá. Você não precisa ficar toda hora dizendo ao Senhor como é que está o barco e o mar revolto. Ele já sabe, ele já chegou, ele já ouviu. O que você precisa é ter uma atitude de fé, de fazer algo diferente em meio à Pedro
é salvo, Jesus leva para o barco. Aí a palavra do Senhor vai dizer que então os discípulos se regozijam, começam a declarar: tu és mesmo filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: isso que você está passando não é Deus para te destruir, não é Deus para acabar com sua vida, não é para ser vergonha no seu bairro, no seu trabalho, no seu casamento, não. Isso tudo é para que as pessoas vejam a grandeza do Senhor, é para que até o momento que você afundou e quando Deus te suspender de colocar no barco, as pessoas dizem: verdadeiramente foi Deus na sua vida, verdadeiramente Ele curou, verdadeiramente Ele transformou, verdadeiramente Deus existe através de você e da sua experiência com o Senhor. Aleluia. Só que a gente está tão na mente que Deus, Ele me castigou. A gente está tão na mente de perguntar: Deus, fulano é melhor do que eu, que tem isso e eu não tenho aquilo. Só que entenda, tem pessoas que estão te observando. Tem pessoas que estão observando a sua conduta e o que Deus vai fazer através da sua vida para glorificar o nome do Senhor. Glória. Tem pessoas dentro da sua casa que você está vindo tão orar, mas tem pessoas que estão esperando o seu posicionamento para ela vir também. Tem pessoas que só estão esperando a mudança do seu comportamento para vir também. Glória. Tem gente só reparando, ela está indo toda quinta-feira. Eu vou ver até onde vai isso. Entenda uma coisa: o problema que está na casa, Jesus está vendo. Agora Jesus está perguntando: e o seu posicionamento? Você está crendo mesmo? Porque quem crê recebe milagre. E não é pelo nosso poder, mas é pelo poder daquele que liberou a palavra, daquele que é a palavra. Meu Deus. Só que muitas vezes nós temos mais medo do cenário do que a confiança naquele que liberou a palavra. A gente tem mais medo do inimigo que está lá usando a pessoa do que daquele que nos deu autoridade sobre o inimigo. Entenda uma coisa, igreja: quando Deus ele decreta algo, nada para aquilo que ele decretou. Só que a diferença é que eu e você precisamos tomar posse fielmente e ir. Como pai, ele era oficial do rei. A palavra não diz que ele era seguidor de Jesus. Ele era oficial do rei, mas quando veio um problema, ele pediu auxílio a Jesus. E Jesus o socorreu. Entenda uma coisa: que o que te define não é se você anda na igreja o tempo todo. Claro que Jesus ele quer te salvar, mas é aonde você está procurando ajuda no momento da adversidade. É a quem você está recorrendo no momento da adversidade. Porque em meio à adversidade a gente esquece até de orar. A adversidade às vezes era para a gente orar de imediato. Não. A gente vai para o WhatsApp, a gente vai conversar com fulano, a gente vai ligar e esquece de colocar na mão do Senhor aquele problema. A gente fala tanto de Marta que estava com os afazeres, mas às vezes nós somos Martas. Nós sabemos que Jesus está na nossa casa. E ao invés da gente pedir logo a Ele, a gente terceiriza os pedidos. E a gente só lembra de Jesus em último caso. E eu lembro que semana passada, né, a gente estava lá e eu vou contar isso como testemunho. E a gente ia pagar o aluguel da igreja.
E eu falei, Jesus, já está na metade do mês. Passou da metade do mês. E a gente não tem esse valor. Só um milagre. Comecei a mandar para a diaconisa, para a evangelista. Vamos se levantar, a gente precisa fazer alguma coisa. E o Espírito Santo falou assim, você está recorrendo a outras pessoas. Só que eu estava com boa vontade. Eu estava querendo fazer algo para ter. Mas entenda uma coisa, que o poder não está nas nossas mãos. A gente às vezes vai fazer tanta coisa e não vai conseguir obter sucesso. Às vezes a gente vai se movimentar tanto, se desgastar tanto, sem necessidade. E o Senhor me disse, você está querendo tanto fazer, procurando outras pessoas que o dono da obra você não colocou diante dele. Irmãos, imediatamente eu disse, Jesus, me perdoa. E fui para o joelho. E acredite, em menos de 15 dias, tudo aquilo que eu estava preocupada para acontecer, aconteceu e mudou. Amém, Deus. Aconteceu muito mais do que eu esperava. Glórias. Porque entenda uma coisa, eu e você não tem poder nenhum. Mas nós estamos buscando aquele que tem o poder. Amém, Deus. Nós estamos buscando aquele que pode curar você aqui, curar quem está em casa. Você aqui, quem está no hospital. Pastora, precisa lá impor as mãos? Não. Claro que tem momentos que a própria Bíblia vai falar que precisa impor as mãos, colocar óleo, mas tem momentos que é só uma palavra. Para que Jesus ele mude o contexto da sua família, da sua vida. Pastora, eu já estou orando tanto pelo mar revolto que está na minha casa. Eu não suporto mais. A questão é que até as orações nós às vezes estamos fazendo automaticamente. A gente não muda a oração porque a gente já tem o costume de falar a Deus, oh Senhor, esse filho é assim, assim, assado. Oh Senhor, esse marido é assim, assim, assado. Oh Senhor, eu não tenho nada. Ei, muda a oração. O sair do barco também é mudar a oração. Peça ao Espírito Santo para guiar até as palavras que vão sair dos seus lábios. Peça a Ele, Senhor, guie as palavras que vai sair dos meus lábios, para que eu não faça orações automáticas, Senhor. Para que a minha oração suba. Faça algo diferente. Comece a profetizar em meio ao mar revolto. Comece a profetizar quando o cenário não está propício para isso. E às vezes você está indo muito bem com Jesus, até saiu do barco, pastor, ok. Mas no momento que você está indo, que você está orando por alguém, que você está batalhando, quando você está chegando ao ápice do sucesso, uma afronta, e você entrega tudo. Às vezes você ficou tão calado o tempo todo. Mas por uma besteira você... E aí afundou. Só que Pedro, ele ainda lembrou de chamar Jesus. E quantas pessoas não estão nem mais lembrando de Jesus pelas adversidades, estão sendo afogadas pelos problemas. Quantas pessoas Jesus quer curar, libertar e salvar, mas são pessoas que só porque afundou, Jesus não serve mais. Faça você lembrar de Jesus enquanto está aqui, enquanto está sendo ministrado, enquanto o louvor vai te dizer que a árvore cortada vai dar fruto novamente, enquanto quem começou a boa obra vai terminar com perfeição. Difícil é quando você estiver num cenário do Vale dos Ossos Secos, você continuar louvando, continuar adorando e continuar indo na caminhada de Jesus.
Entenda uma coisa, aquele que toma posse da palavra, ele chega ao outro lado. Amém. Porque a ordem foi: vá para o outro lado. E a adversidade é para te mostrar: eu estou contigo. A sua dependência está sobre mim. Porque muitas pessoas acham que o mar revolto é para Deus condenar, mas o mar revolto é para o Senhor nos ensinar e nos lembrar: eu estou com você. Imagine que Pedro, o apóstolo que foi, que nós sabemos, imagine se ele não tivesse experiências com Jesus. O que ele teria para pregar, para contar, para dizer à pessoa: fique forte porque eu passei por isso e o Jesus me colocou de pé. O que seria de mim se eu não passasse por tantas adversidades? E chegar aqui seria fácil dizer a você: olha, vai passar, olha, continua. Olha, se você afundar, pode clamar que Jesus vai te socorrer. Imagine o que seria do diácono estar aqui orando, se ele não passasse pelas afrontas na casa dele. Entenda uma coisa, que todas as pessoas que querem contar testemunho, elas vão passar pelo processo do testemunho. Glória. E o processo do testemunho, ela não vai te dar um aviso de onde você vai estar. Às vezes vai ser na fornalha de fogo. Às vezes vai ser na cova do leão. Às vezes vai ser no mar revolto. Às vezes vai ser sendo condenado, como José. Mas o engraçado é que todos eles, o Senhor estendeu as suas mãos e livrou. E hoje eles servem de exemplo para mim e para você. Mas entenda uma coisa: eles estão escritos na Bíblia, as suas histórias. E nós lemos a Bíblia. Mas entenda uma coisa: tem gente que não vai ler a Bíblia. E como é que vai ser acessado pelo Senhor? Com a sua vida como testemunho. Você precisa ser a Bíblia daqueles que não lê a Bíblia. A sua vida tem que ser a Bíblia daqueles que não recontam com a igreja. O seu testemunho de passar pelas adversidades e continuar confiando, de mesmo com medo, continuar confiando. Porque a palavra do Senhor diz em 1 João 1:18, 1:4:18, que o amor perfeito lança fora todo medo. Vai ser com medo mesmo. Às vezes o Senhor não vai tirar o medo do seu coração, mas Ele vai estar com você em meio ao medo. Como o salmista diz, quando o medo atacou, ele confiou no Senhor. Eu não sei qual é a adversidade, qual é o mar revolto que está dentro da sua casa, mas eu quero te dizer: continue confiando naquele que lançou uma promessa sobre a sua vida. Continue confiando naquele que disse que ia libertar o seu filho ou a sua filha das drogas. Continue confiando naquele que disse que vai curar a enfermidade que está instalada. Continue confiando naquele que disse que restauraria a sua vida. Continue confiando naquele que disse que vai abrir a porta. Porque eu nunca vi quem confiou no Senhor em meio ao cenário ser envergonhado. Muito pelo contrário, eu sempre vi a glória da segunda casa sendo maior do que a primeira. E a sua vida vai ser um testemunho para o seu bairro, para a sua família, para a sua casa, para os seus amigos, até para quem anda com você. Vai dizer: verdadeiramente o Senhor existe. Glória. Aleluia. Então hoje eu te convido a sair do barco. Mas pastor, não quer sair do barco? Comece a abrir mão daquilo que você gosta. Às vezes o Senhor e a pessoa que está na sua casa só quer ver se você vai se entregar de verdade. E eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos: parece que dá tempo, mas não dá mais tempo. Porque enquanto as pessoas estão morno lá e cá, Satanás ele pega pesado. Você está achando que é leve, que dá tempo, e Satanás já está armando a cova.
Satanás já está armando a destruição da sua casa. A pergunta hoje é: você está disponível para sair do barco? Você quer que o Senhor acalme o vendaval que está na sua casa, mas você está de verdade disposto a confiar nele? Porque quem confia no Senhor não tem reservas. É nele e pronto. Porque ele basta. Porque ele é fiel. E porque ele não precisa de ajuda para te abençoar. Fique de pé, igreja. Eu não vou fazer oração não, mas eu queria que você fechasse os olhos por um momento. E olhasse, mas pense mesmo nesse mar revolto que está na sua casa. Pense mesmo com muita coragem. Qual é o mar revolto hoje que está na sua casa? Só que a pergunta é: você vai ser ousado o suficiente para entregar isso aí nas mãos do Senhor e não tomar mais? Você está disposto a entregar, confiar e não buscar outras pessoas para resolver isso que você já tentou? Você já foi atrás das pessoas. Resolveu? Não. Então isso aí não é sobre as pessoas. É sobre a experiência que o Senhor quer ter com você. E nós precisamos entender que temos que tomar posse daquilo que foi liberado aqui. Porque o que foi liberado aqui é a palavra do Senhor. Que Ele cura, que Ele liberta, que até aquela pessoa que você acha que está morta, o Senhor, Ele é capaz de ressuscitar. Aleluia! Até aquela situação que você diz: pastora, não tem jeito. Eu quero te dizer com toda a convicção: tem jeito sim. E Jesus é o jeito para o seu problema. Ei, entenda uma coisa: isso que você está passando não é porque Deus não te ama. Deus te ama tanto que Ele está dizendo: está sendo humilhado, massacrado, os olhares, os bochichos está tendo, mas continua confiando em meio a essa situação, porque eu vou honrar. E aqueles que estavam olhando e dizendo: não vai dar certo, agora vai ter que olhar e dizer: deu certo. Olha como ela está, olha como ele está. Mas basta você, em meio ao medo, confiar. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Cadê Flávia? A Flávia está aqui do meu lado. Eu não sei se... Eu presto muita atenção em tudo, viu, Ina, filha? Eu presto muita atenção em tudo. Cadê Raí? Eu presto muita atenção em tudo. A pregadora falou que a voz dela talvez ia falhar, que não ia, não sei o quê, porque a língua estava um dodói. Imagine se a língua dela tivesse boa. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Imagine, coitado do pão. Amém? Pessoal, nós vamos fazer a oração final, mas antes só lembrar para vocês que a partir da próxima quinta vamos fazer um propósito aqui abençoado. Cardoso, vem cá, Cardoso, rapidinho. Eu falei aqui, mas com você aqui vai ser melhor para o povo saber quem é você. Eu tenho certeza, rapaz, isso vai ser para você. Olha, você que sofre dor de cabeça, pontada na cabeça, martelada. Você que parece que vai ficar louca, que vai endoidar, que não dorme direito, tem uma perturbação nessa cabeça que ninguém vê. Vem pra cá, que ninguém vê, pronto. Venha, não perca nem um dia não, porque quando eu fiz... Vem pra cá, pro meu lado aqui. Quando eu fiz a primeira campanha lá na igreja disso aí, unge minha cabeça com óleo, foi por causa dela. Que ela tava com a dor de cabeça terrível, e aí foi para 2 ou 3 especialistas, não foi, Cardoso? 2 ou 3 especialistas não descobriram que ela tinha. E aí quando ela passou na porta de minha casa, eu falei assim: Cardoso, você tá vindo de onde? Ela falou assim: Marco, vem agora do hospital, porque fiz outro exame e não deu nada de novo, vou esperar o resultado. Aí eu falei assim: não, vem cá, que já era para eu ter feito isso. Aí eu peguei, estendi as mãos sobre a vida dela, ungi a cabeça dela e falei assim: eu sou seu pastor, e o pastor unge a cabeça da ovelha. Aí eu digo: doença, dor, enfermidade, demônio, sai em nome de
Jesus. Pronto, nunca mais ela se queixou daquela dor de cabeça. Ah, você voltou lá para pegar o exame? Eu nem sei, né? Não pegou. Mas o que eu quero dizer, olha para mim, qual foi o segredo, ô Raí? Qual foi o segredo que Deus operou na vida dela? Porque ela é ovelha, porque ela é obedece. Mas acho que se fosse uma rebelde, Deus não ia fazer nada, que Deus não, ela não é ovelha. Mas é por isso que eu gosto das minhas ovelhas da rua, que quando eu reclamo que está com o celular, guarda. Quando eu digo vem para o culto, vem, eu não é. Quando eu digo, pare de conversar, você para, Cardoso falou, você para porque você é Aí você diga assim comigo, bem forte, é o Flávia. Mais forte, Flávia. Obrigado, porque você veio. Gente, Flávia é a ex-grávida mais linda do mundo. Olha como continuou bonita depois que teve a filha. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez em nome de Jesus? Quando a pastora falou assim, é porque vocês não pegam, rapaz. Vocês estão aqui toda quinta, tem que pegar. Viu, minha amiga Maísa? Hoje foi dia de milagre, mas eu só fico dentro de casa ouvindo. Maísa hoje veio pro meio do culto. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Ela veio. Só ficava ali na janela. Eu tava lá ouvindo a palavra, né? Só que eu peguei no meu estado e botei sobre o no Dark, né? Ó. Aí o Espírito Santo falou, vá pra rua. Ó, aplauda o Senhor pelo Espírito Santo, que ele age ainda. Ó, deixa eu falar pra vocês, a gente vai orar, mas deixa eu falar pra você, rapaz, eu fiquei chateado com vocês hoje. Quando a pastora falou, o problema tá na casa, sai, em nome de Jesus, tá no marido, sai. Aí na hora vocês ficarem. Eu tava lá no fundo, ó. Quem viu? Quem vai no fundo fazendo isso? Quem viu? A pastora viu? Eu não vou perder, não. Não vou, atendo aqui, deve ser... Não, esse aqui, a parte fica me perturbando. Tinha aqui, ó. Senhor, grave seu recado. Tem um recado lá, ele, viu? Sai. Perturbar. Enfim, ó, quando vem na hora, tem que sair na hora, você joga. Na hora você... Joga. E ninguém jogou ainda. Na hora você... Joga. Rapaz, ó, pra sua mãe tá ligada. Na hora que falou joga, sua mãe, ó, baixo, passou por cima. Eu vi daqui. Foi ou não foi? Tá vendo? Mãozinha no coração pra gente orar. Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido, muito obrigado por essa palavra. Jesus, muito obrigado por falar fortemente aos nossos corações. E nós entendemos, Jesus. Nós entendemos que precisamos de mais. Nós entendemos que precisamos sair da comodidade, do comodismo. Nós entendemos que precisamos sair do barco, Deus. Nós precisamos que precisamos, Jesus, usar a nossa fé, Jesus. Porque temos que entender que o Senhor é conosco. Oh, minha irmã, creia, Deus é contigo. Meu amigo, Deus é contigo, creia. Deus, Ele é contigo. A Bíblia diz que Deus mandou um, qual é o nome dele? Emmanuel, que quer dizer Deus contigo. Creia, Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você nesse problema, nessa adversidade, nessa dificuldade. Deus trouxe a pastora hoje só para mostrar o quanto é que Ele é com você nessa tempestade. O casamento pode estar quebrado, o filho pode estar nas drogas, a doença está batendo na porta, mas você não pode perder a esperança que Deus, Ele é contigo. Oh, meu Deus, eu te peço, então nos envolve nessa fé nessa noite, para essa pessoa, meu Deus, que está acabada, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que está para baixo, essa pessoa que está na maior depressão. Deus, ela veio hoje nessa noite para entender que o Senhor ainda age. Ela veio nessa noite para entender que o que Davi falou, que o Senhor é o Deus da guerra. Creia, se você está passando por guerra, está passando por luta, Deus, Ele é o dono da guerra, Deus, Ele é o dono da luta. Creia nisso. E eu te peço, Jesus, vai visitando essa pessoa, Pai, tudo que atormenta essa pessoa, tudo que inquieta, tudo que atribula, tudo que perturba, meu Deus, eu repreendo esse mal agora. Nós mandamos embora e dizemos em nome de Jesus, caia fora agora, 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 agora. Oh, eu estava no culto, eu ouvi, a pastora Camila falou hoje, que o que ela falou? Ela disse que você não sabe o poder que tem o seu clamor, você não sabe o poder que tem a sua oração. Então comece a lembrar para Jesus agora: Jesus, o meu problema é esse, minha tempestade é essa, minha água molhada é essa, um ventinho que bate eu me aterrorizo, um ventinho que bate eu fico inquieta, perturbada, sem fé nenhuma. Mas creia, Deus, Ele é contigo, Deus, Ele é contigo, Deus, Ele é contigo. E se alguém está aqui afundando, se alguém está indo para o fundo do poço, se alguém que está no nosso meio está quebrando, nessa noite Ele estende a mão para você, assim como Ele estendeu a mão para Pedro, Ele também
estende a mão para você. Oh, Jesus, eu te peço. Então segura, 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 Jesus. Segura, Jesus. Meu Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa continuar agindo na vida do teu povo, Deus. Oh, Deus, mas age mesmo, em nome de Jesus. Amém. Oh, Ina, filha, vem cá correndo. Só serve se for correndo. Andando isso. Correndo. Como é? Rápido. A gente vai fazer o movimento do sai, que eu tenho que ir para um lugar longe ainda ali. Pega aqui. Como é que uma mãe pega no filho na rua? Como é que pega? Quem sabe me dizer como é que pega? Não é assim, não? Eu pego pra ele não escapar. Olha lá, a diaconisa lá. Como é? É no punho, tá vendo? Por quê? Por quê? Pra não escapar. Não é assim, eu tô errado? Tá errado. É isso que você tem que fazer. Jesus pega no meu punho. Porque se o Senhor pegar na minha mão, quem vai escorregar sou eu. Mas se o Senhor me segurar assim, eu não largo nunca do Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Ele te pega nessa noite. Talita, é pelo punho. É pelo punho. Ô, glória. Mão na cabeça. Tem gente que só vem quinta-feira para isso. Essa perturbação sai. E sai mesmo. Nome de quem? Jesus. Jesus. É próxima quinta, Deus, que vamos fazer unge minha cabeça com olho. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, Deus. Ainda essa semana, cria uma situação que eu preciso ir no monte e já orar o óleo que eu comprei para fazer esse processo, Deus. Essa campanha, essa atitude de fé, Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos honrar, não porque eu comprei, não porque é azeite, não porque o Senhor resolveu fazer alguma coisa, como o Senhor sempre faz. Porque o Senhor que faz é o Senhor que segura a chuva, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que faz com que toda quinta tenha culto e não encerre nenhum, é o Senhor que faz tudo, Jesus. Pai, o que é que eu te peço, Deus? Eu já vou antecipar isso. Se tem alguém no nosso meio, Deus, que sofre com dor de cabeça, sofre de enxaqueca, vira e mexe, toma remédio. E tem uma pessoa aqui no nosso meio que ela já sabe que o remédio não está fazendo mais efeito como fazia antes. Mas o Senhor Jesus é a dose mais forte. E onde tem uma dor de cabeça, onde tem uma tontura, onde tem uma enxaqueca, eu repreendo agora, eu digo esse mal em nome de Jesus. Ô, glória. Lá embaixo agora no pé. Você senta, grávida. Ô Flávia, rapidinho. Ó. Você hoje é a ex-grávida mais linda, mas você sabe que quando ela tiver, você vai perder o posto. Vou logo dizer. Lá embaixo, vai. Gabi, que bom que você veio, Gabi, viu? Maria Antônia também te vi hoje, viu? Lá embaixo, vai. Toda doença, toda enfermidade, todo urucubaca, parece que é um peso. Eu não consigo voar, eu não consigo alcançar o que eu quero, porque alguma coisa atrasa meu lado, alguma coisa me prende, alguma coisa faz eu andar em círculo, parece que tem um mal sobre a minha vida. Mas eu digo agora, esse mal, em nome de Jesus, joga! Ixi, aplauda o Senhor, porque Ele merece. Eu não vou nem fazer de novo, Bia, já chega! Vou nem fazer, amor, assim com sinal de receber pessoal amanhã, aqui sexta-feira, culto de libertação. Vá lá no culto. Ah, eu não quero ir aqui não tem problema. A igreja da Maria Antônia é aqui pertinho, ó. Do lado. Vocês já viram como tá o Hospital Salvador, menina? Vocês já observaram como tá? Rapaz, vocês são boba. Ó, pega o óleo aqui, vai passando lá e já passa. Jesus, quando abrir o emprego, é meu. Pegou? Meu primeiro emprego, diaconisa, meu primeiro emprego, eu não era nem crente, eu fui na igreja, o pastor falou assim, óleo, quem tem não sei quanto, venha pra pegar óleo, R$1.000, eu duro. Aí ele foi baixando, 900, eu falei assim, opa. Aí ele foi baixando, 100, foi baixando, 50, 20, mas eu não tinha, eu só tinha um transporte pra voltar pra casa. Aí ele falou, você que tem qualquer moeda, venha por lhe dar óleo. Eu também não tinha, você não ia voltar pra casa não. Aí quando ele falou assim, tá, você que não tem nada, vem. Aí eu fui primeiro, aí fui, peguei. Quando eu cheguei na empresa, eu quero fazer uma entrevista, eu com 15 anos. Eu fui fazer entrevista, eu cheguei assim no chão da empresa e falei assim, esse emprego é meu em nome de Jesus. Entrei naquela empresa, saí depois de 5 anos. Eu só saí depois que eu tive que fazer uma coisa. Eu só saí depois que eu tive que fazer uma coisa. E o que foi que eu fiz? Ó, olha pra mim. Eu pedia pra sair, a dona lá me dava aumento, me dava férias, me dava folga, me dava um bocado de coisa e nada de eu conseguir sair. Aí eu lembrei que eu, para entrar, eu orei.
Aí eu lembrei que eu tive que ir para sair, eu tive que também orar. Então você que um dia pediu emprego para Deus, não saia bagunçando, reclamando, brigando não. Ore também, peça para sair, porque depois a porta fecha para abrir, dá maior trabalho. Eu conheço vários testemunhos assim, pediu, tem gente que pede, me dá o marido, me dá não sei o que, depois dá, não cuida como tem que cuidar, porque o barco virou, aí depois perde. Tem que saber como pedir. Tem que vigiar, olhe para quem está do seu lado e diga, vigie. Vigie. Eu acho que Deus falou. Então, ó, pegou, passa no Hospital Salvador, onde a Aline hoje trabalha. A Aline passava no buzu e dizia, Jesus, eu ainda vou trabalhar aí. Passava no buzu, Jesus, eu ainda vou trabalhar aí. E hoje a Aline trabalha justamente no lugar que ela um dia disse, Jesus, eu vou trabalhar aí. Você está desempregada porque você quer. Porque a benção daqui, abençoada. Rapidinho aqui eu falei assim, ela se considera empregada na quinta, na outra quinta ela já estava empregada. Levante a mão só para eu saber que foi você. E foi aqui na rua. Aplauda seu em nome de Jesus. Aponta para ela e diga assim, foi a vez dela. Olha assim, ó, a minha também vai chegar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos e até amanhã lá na igreja, então domingo às 18h30. As palmas é para ele porque ele merece. Mais forte em nome de Jesus. Deixa eu pedir aqui para a pastora, ó, ungir vocês aqui rapidinho. Hoje vai ser na mão, mas a partir da próxima quinta só vai ser na cabeça. Olha para mim aqui rapidinho, ó. Deus foi bom. Olha, pera, eu nem sabia. Oi, amor, tudo bom? Mingau, viu, de milho. Ô, glória. Olha para aqui rapidinho. Para eu não esquecer, ó. Próxima quinta não vai ser esse óleo cheiroso não, vai ser o azeite. Deus nos honrou, o preço baixou, a gente comprou na promoção. Aí eu gosto porque você bota na comida, bota na roupa, bota na água. Olha, bota no café. O maridão tripulado que toma café, bota uma gota. Aqui para nós, desliga ali a live, porque o que eu tô falando agora não posso gravar ali não. Desligou, pronto, minha obreira já desligou. Ó.